conversar um pouquinho hoje. Nós já vamos direto para a meditação da Palavra de Deus, como foi falado. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí no seu celular, conforme você trouxe, no primeiro capítulo de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. E hoje é um dia realmente de desafios para nós. Um dia que amanheceu extremamente gelado, né? Onde o sol não aqueceu tanto, e a gente tem uma noite mais fria aqui. Então, se você conseguiu vencer todas essas barreiras e outras, é porque Deus quer falar com você hoje à noite. Então, esteja atento, né, para o que Deus quer falar, ok? Primeiro livro de Samuel, você vai deixar aí. Nós vamos projetar o texto aqui na frente também, tá? Então, você fique despreocupado com isso, porque a gente vai estar projetando para que você acompanhe. Essa reflexão de hoje tem por título: Sem esperança, Deus ainda tem planos. Você está sem esperança? Deus ainda tem planos. E a gente vai ver isso na vida de Ana. E talvez a gente possa fazer uma pergunta hoje à noite: você está preocupado com o quê? O que é que preocupa o seu coração? Talvez nós tenhamos aqui poucos, mas alguns estudantes, e talvez na internet, preocupados com alguma coisa com relação aos seus estudos, ou até uma prova nesse segundo semestre, algum desafio, alguma coisa para recuperar. Nós podemos ter pessoas que precisam tomar decisões, e talvez você seja uma delas, só que tem um problema: você não tem certeza do que fazer. Há situação difícil como essa? Sim. Outras pessoas estão apavoradas, algumas delas extremamente preocupadas com as tarefas que precisam desempenhar lá no seu trabalho. Alguns estão com as agendas absolutamente cheias e não sabem se vão conseguir fazer tudo o que planejaram fazer. Outras famílias, e dentro dessas famílias, algumas pessoas estão devidamente preocupadas com seus filhos, porque os seus filhos não tomaram talvez um caminho correto na vida e não honram a Deus e sofrem de alguns problemas, ou fazem pessoas sofrer alguns problemas. E essa família, esse pai, essa mãe, talvez essa avó ou avô, esteja muito preocupado com os caminhos que o seu filho, sua filha está andando. E alguns pais talvez digam: olha, meu filho, minha filha não está andando em caminhos errados, mas eu tenho uma preocupação, que é um negócio fora do comum, e talvez isso esteja ocupando o seu coração. Muito bem, talvez não poucos estejam passando por algum problema financeiro, e aí isso tem ocupado o coração. E alguns que fazem orçamento prévio nem conseguem olhar o orçamento, e aqueles que olham os seus orçamentos vão se perguntar, principalmente quando os cartões ou as faturas chegarem: como é que a gente chegou até aqui? Por que gastamos tanto? Não temos dinheiro para mais nada. Não tenho dinheiro nesse momento para comprar o básico. Pode ser que muitas pessoas ainda estejam preocupadas, né? Muitas pessoas estejam preocupadas com a sua saúde, ou com a saúde de alguém a quem amam, porque essas pessoas estão passando por algum tipo de sofrimento e não veem resposta nesse sofrimento. Um pastor muito querido, nós vamos orar no momento certo pela esposa dele, doente, hospitalizada, parece que ela está reagindo. Isso tudo vai tomando conta dos nossos corações. E aí,
diante desses obstáculos que nós temos nas nossas vidas, diante desses desafios que nós temos nas nossas vidas, diante dessas preocupações que nós temos nas nossas vidas, parece que muitas das vezes a gente quer dar 2 passos corretos e aí a gente percebe que a gente deu 25 contrários. A gente quer acertar a parte financeira e parece que ao invés de andar para frente, nós voltamos para trás. A gente quer uma melhor saúde, parece que a saúde não melhora. A gente faz alguns planos, a gente acerta todas as coisas, e está tudo muito bem planejado na nossa cabeça, no nosso entendimento, e aí as coisas acabam não acontecendo, e parece que elas pioram. E a gente volta a perguntar, você está preocupado com o quê? O que toma o seu coração? Provérbios, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6, vão dizer o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu entendimento. E ainda vai dizer, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, Ele dará direção para você. A Bíblia vem nos trazendo essas recomendações para os nossos corações que andam preocupados com alguma coisa. Talvez nós diríamos que é impossível não se preocupar. É impossível viver nesse mundo sem ter um tipo de preocupação. Agora, aprenda uma lição logo nesse início de reflexão. Muitas das vezes, aquilo com que você se preocupa mostra muito a respeito se você crê ou não em Deus nessa área que te preocupa. Deu para entender? Você se preocupa demais, e isso pode mostrar o tanto de fé que você tem em Deus. Então faça uma análise. Pense nisso. Normalmente, aquelas coisas que preocupam mais a sua mente, aquela área que procura mais a sua mente, é a área que você tem menos confiado em Deus, quando você deveria confiar. E como que a gente aprende isso? No dia a dia, lutando, enfrentando situações, olhando para a Bíblia, olhando para Deus. Puxa vida, então, se eu me preocupo frequentemente com uma área da minha vida, isso pode ser um indicador aonde eu estou menos confiando em Deus. Então, acende uma luz de alerta na minha vida. Que eu quero trazer, baseado em 1 Samuel capítulo 1, é quando você diz que está confiando em Deus, mas nesse processo de você estar confiando em Deus, esse esquisito que eu vou falar, você está tentando confiar nele. É isso mesmo. Você diz que confia em Deus, mas talvez você esteja apenas tentando confiar nele. Qual o resultado disso? A gente vai ver. Porque na prática, algumas situações, sabe o que elas dizem para nós? É difícil demais confiar em Deus. É isso mesmo. Então vamos falar de Ana, 1 Samuel capítulo 1, né? Vamos contextualizar aqui, o pessoal vai nos colocando daqui a pouco alguns textos aí. Capítulo 1 de Samuel é a história de Samuel, né? Pode até deixar aí, versículo 1. Vai dizer de um homem chamado Eucana, né? Que um bom homem, ele tinha 2 esposas, versículo de número 2, pode passar para nós, né? Aliás, pode avançar aí, pode deixar no versículo de número 3, aí, 2 esposas, uma chamada Penina e outra chamada Ana, um bom homem. Só para dizer que o contexto de 1 Samuel é um contexto em que a nação estava perdida,
os valores estavam perdidos, e era muito comum, até culturalmente, um homem possuir mais de uma mulher, inclusive dentro do conceito judaico, ok? E a gente tem que gravar uma pergunta hoje. A pergunta é: com o que vocês estão preocupados? A reflexão vai girar muito em torno disso, ok? Eucana, então, um bom homem, 2 mulheres, Ana e Penina, e Penina tinha filhos com este homem, mas Ana não tinha. Aí o drama começa. Vamos tentar explicar um pouquinho a respeito dessa história. Por que ele é casado com 2 mulheres? O texto vai dizer que ele é casado com Ana e Penina, Ana em primeiro lugar. E Ana não podia ter filhos. Então, normalmente, quando uma mulher não podia ter filhos, o homem era autorizado a casar com uma segunda mulher. Por quê? Para que desse continuidade na geração dele, para que a família dele não ficasse sem herdeiros, ok? Tanto é que quando Jesus conta a história de um homem, aliás, ele conta a história de um homem, e aí o pessoal pergunta: bom, e se fulano de tal morrer, e ele casar com o irmão casar com a viúva, como é que fica essa história lá no céu? Então, porque isso era muito comum, ok? Então, quando uma mulher casou-se, o marido morreu sem deixar filho, o irmão tinha que assumir essa mulher como esposa. Bom, Eucana tinha 2 esposas, e provavelmente aconteceu isso. Ana era mulher do coração de Eucana, mas Penina era a mulher com quem Eucana teve os seus primeiros filhos, e ali, né, ele pôde deixar a herança. Agora, olha para a vida de Ana. Você pode imaginar como era difícil essa situação para ela, não ter filhos. Ela tem um marido, mas ela não tem filhos. Ela não pode dar filhos ao marido. Complicado. O marido tem outra mulher, e essa mulher pode dar filhos ao marido, e deu filhos ao marido. E essa mulher, nessa cultura, era rejeitada, porque uma mulher que não pudesse ter filho era muito complicado nessa cultura. Olha o drama que Ana vive. Não ter filhos aqui é um negócio muito complicado. A cultura e a religião poderiam dizer para Ana: olha, tem algo errado na sua vida, tem pecado aí na sua vida, Deus está punindo. E mais do que isso, gente, a própria Ana poderia estar pensando justamente isso a respeito de si. Se a gente pudesse dizer literalmente aqui, o pensamento é: Ana se sentia amaldiçoada, e as pessoas olhavam para Ana como uma mulher amaldiçoada. Tente entrar na mente dessa mulher, tente entrar no sofrimento dela, tente entrar nessa situação que está acontecendo. Eu quero, mas eu não consigo dar filhos para o meu marido. Eu quero ter um bebê, mas eu não posso ter. Eu fiz algo de errado. Eu sou amaldiçoada. Tem algo de errado comigo, Deus está bravo comigo. Eu sou uma mulher fracassada. Este era o drama que Ana vivia. E ela pode ter se sentido envergonhada por tantos e tantos anos. Pode ter se sentir envergonhada por algo que ela não fez. Porque a Bíblia não vai dizer absolutamente nada a respeito disso. De que a culpa dela não ter filhos era dela por algum erro, mas ela, de repente, pode ter vivido um trauma muito sério na vida dela. E talvez ela tenha até pensado que a culpa realmente era dela. Agora, quantos estão vivendo numa situação como essa? Vivem, as coisas não vão bem, então eles acham que têm culpa, e na verdade não tem nada disso, e vivem se atormentando por causa desses medos e dessas culpas. Eu pensei que eu já estivesse bom da garganta. Eu estou vendo que não. Mas se há algum pensamento hoje à noite
em você que está conosco, do tipo: será que Deus está me punindo? Eu estou orando para que Deus liberte. Eu estou orando para que Deus me cure. E Deus não tem feito nada. E Deus não tem agido. E aí talvez você esteja se perguntando: eu fiz algo errado? Ou será que Deus é real? Porque o silêncio dele é perturbador. Ou ainda se perguntando: será que realmente Deus se importa comigo? Porque talvez essas fossem as perguntas de Ana. Então o texto vai dizer que as coisas se complicam um pouquinho mais. Vai dizer que Eucana leva a sua família para um culto que acontecia anualmente lá no templo, para que lá eles pudessem orar e apresentar o sacrifício a Deus. E enquanto eles estavam nessa jornada e indo para o templo, e lá no templo, Penina entra na cena. Esta mulher que pode ter filhos junto com este homem. Olha só o que diz o versículo 6 e o versículo 7. E o versículo 6 e o versículo 7 vão mostrar como Penina aproveitava a ocasião para oprimir Ana. E diz o seguinte o texto: e porque o Senhor tinha deixado estéril Ana, sua rival, a Penina, provocava o quê? O que diz o texto? Está aparecendo? Continuamente, me ajudem aí porque eu preciso falar menos hoje. Provocava o quê? Continuamente, a fim de irritá-la. Verso de número 7. Isso acontecia ano após. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Agora, a frase que nos leva para dentro do texto e dentro do coração de Ana é: ano após ano. Ano após ano era a mesma coisa. A rival provocava Ana enquanto elas iam para o templo. E o texto diz que todo ano acontecia o que no coração da Ana? Ela chorava e não comia. Então a gente pode imaginar essa cena, elas na caravana, indo com a sua família, junto com os animais, e Penina dizendo: olha, eu tenho um filho e você não tem. Ou talvez dizendo: olha, Ana, você realmente é uma amaldiçoada, você tem o coração do seu marido, do nosso marido, mas eu tenho a possibilidade de dar uma geração nova para ele. Ano após ano, ela escuta a mesma coisa. Isso é importante para nós. Talvez alguns de vocês estão vivendo uma luta ano após ano. Você orou e achou que as coisas iriam acontecer e não aconteceram até hoje. Pessoas oraram para que uma cura viesse de uma maneira divina, sobrenatural, e ela não veio até agora. Ano após ano é a mesma coisa. Você pede para Deus tomar conta da sua vida, tomar conta da sua saúde, seja ela física ou mental, curá-la da depressão. Mas não vem a cura. O que acontece? Que para a sua vida é muito difícil cada dia que amanhece. Pode não ser para os outros, mas só quem vive um problema sabe disso. Cada dia é sempre o dia mais terrível. Até mesmo a demora pelas horas passarem num dia é complicado demais. É esse o sentido que o texto está dizendo. Ano após ano você tenta se organizar na sua área financeira, está preocupado com dinheiro. Talvez você acreditasse que esse ano de 2024, no mês de agosto, você já estaria numa outra situação. Aí você olha para a sua situação e não está. E de novo você está passando um perrengue, uma situação difícil.
Você imaginou que talvez você estivesse muito à frente, você está olhando hoje, você está mais atrás do que você estava. Ano após ano. E chega um momento da sua vida em que você não tem mais boas perspectivas. E você começa a se perguntar: o que está acontecendo? Será que Deus está escutando as minhas orações? E aí talvez você possa entender um pouquinho que Ana, todos os anos, ia ao templo falar com Deus, ia se comunicar com Deus, ia chorar diante de Deus, e não havia resposta para a vida dela. Porque ano após ano, a sua rival a humilhava. Como é difícil isso? Deus, eu só quero um filho, eu só quero um bebê. Apenas me dê um filho. Todo ano, a mesma situação. Ela está orando, Deus não está respondendo, e Deus não está dando um filho para ela. Ano após ano ela ora, ano após ano ela espera, ano após ano ela tem um pouquinho de esperança, ano após ano, e era a mesma coisa. Agora a pergunta é: como essa mulher, ano após ano, mantinha a sua fé, sem nenhuma resposta da parte de Deus? Como você acha que essa mulher manteve a sua fé em Deus? Como você acha que ela lidou com essas situações opressivas? Quando as pessoas criticavam-na, quando parecia que Deus era injusto, porque Deus podia fazer alguma coisa. Como ela se manteve na fé, ou como ela manteve a sua fé, são perguntas inquietantes. Agora deixa eu dar resposta para a sua vida, porque muitas das vezes você enfrenta o silêncio de Deus, e você tem perguntas a respeito de Deus, e daquilo que Ele faz. Então a gente olha para a vida de Ana, a gente pode encontrar algumas respostas, e a primeira delas é a seguinte: Ana conseguiu manter-se fervorosamente, mesmo diante dessa situação adversa, porque ela tinha pré-decidido que não importava o que ela visse, ter ou não ter filho, não importava se acontecesse ou não alguma coisa na sua vida, não importava se Deus iria fazer ou não fazer alguma coisa segundo os seus pedidos. Ela pré-decidiu na vida dela, ela colocou isso como um marco na vida dela, ela estabeleceu um princípio para a vida dela, e ela pré-decidiu confiar em Deus, e a sua confiança crescia cada vez mais, quando Deus não respondia a sua oração. Ela decidiu isso. Entenda uma coisa: a sua confiança em Deus não cresce nos bons tempos da sua vida. A nossa confiança em Deus não vai crescer quando as coisas estão bem. Quando é que a nossa confiança em Deus cresce? Nós aprendemos a confiar mais em Deus no meio das provações, no meio das situações mais difíceis. Nós aprendemos a confiar mais em Deus quando as coisas não estão indo do jeito que nós queremos, e ponto final. É nesse tempo que a nossa confiança vai crescer. Olha para a vida da Ana, então você vai enxergar isso. Ano após ano. Agora, quando o marido vê a situação de Ana, ele tenta interferir na situação. Ana não comia, Ana chorava,
mesmo mantendo a confiança em Deus, ela tinha muita tristeza na sua vida. E aí, versículo 8, o marido entra em cena. Então Eucana, seu marido, diz a ela: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Quantas mamães tem aqui? Levanta a mão. Não precisa responder em voz alta, tá? Se o seu marido perguntasse: eu não sou melhor do que os nossos filhos, as nossas filhas? Não precisa responder. Agora vamos voltar para essa pergunta. Porque o problema de Eucana, de fazer essa pergunta, não é porque ele já tem filho e está dividindo o amor dos filhos com Ana. É porque Ana não tem nenhum filho. Então ele está dizendo assim: eu não sou melhor do que se nós tivéssemos 10 filhos? É lógico que a resposta seria não. Ana está vivendo a pior fase da sua vida. E aí ela tem que escutar do seu marido uma pergunta como essa. O deserto está se apresentando na vida de Ana. Ana talvez esteja desencantada com ela mesma, sofrendo uma humilhação, tanto da sociedade ali, quanto da oponente dela dentro do casamento. Agora fique atento para a decisão de Ana. Qual é a resposta que Ana dá para o seu marido e dá para todos nós? De não ter um filho. Mesmo Ana vivendo essa situação indesejável, de sofrimento, como diz a palavra de Deus, ano após ano, ela toma a decisão de não se afastar de Deus. É a decisão que ela toma. Ela não diz: Deus, você não liga para mim, por que eu vou à tua casa? Por que ano a ano eu tenho que subir? Você não liga para mim. O Senhor me abandonou. Não posso confiar no Senhor, o Senhor não é fiel. O Senhor não tem respondido às minhas orações. Ana não fez isso. Ana escolheu se voltar para Deus. Por isso, mesmo sem a resposta de Deus, ano após ano, ela ia ao templo junto com a família, mesmo sendo humilhada. O que isso ensina para as nossas vidas? É que quando Deus não nos dá resposta, esse é o momento que a gente precisa voltar, sabe, e descarregar, essa é a palavra correta, o fardo, o peso que está na nossa mente, no nosso coração, nos nossos ombros, diante de Deus, como Ana fazia, como ela fez naquela situação que a oprimia. É isso que nós precisamos fazer, é isso que você precisa fazer. Eu quero te mostrar por que você tem que fazer isso. Você tem que ir para Deus, você tem que se voltar para Deus, você tem que descarregar todo esse peso diante de Deus. Versículo 9 e versículo 10 nos dá a resposta disso. O que é que Ana faz? Versículo 9 vai dizer o seguinte: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, lá no templo, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, versículo 10, e com a sua alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. O que ela faz? Descarrega diante de Deus todo o fardo que ela acumula durante um ano, porque certamente a humilhação não ficava só no caminho. Imagina isso em casa. A humilhação. A Bíblia não nos diz exatamente qual era a oração de Ana,
Mas aquele que está aqui hoje à noite, que passa por sofrimento, que chora, pode imaginar qual era a oração dessa mulher com a alma amargurada, que chorava muito. Pode imaginar qual era a oração dela diante de Deus. Depois daquela, desculpa a palavra e o termo, daquela pergunta estúpida do seu marido: olha, eu não sou melhor do que 10 filhos. A reação dessa mulher é continuar confiando em Deus, mesmo que não tenha um bebê no seu ventre. A decisão dessa mulher é continuar confiando em Deus, mesmo sendo casada com um homem a quem ela ama, e que faz perguntas estúpidas. É permanecer confiando em Deus. Ela vai conversar com Deus. Ela sabe que esta é a solução e talvez seja a única solução para a vida dela. Sabe por quê? Porque se alguém podia solucionar o problema da vida dela, se alguém poderia dar um filho para ela, esse alguém era Deus. Então ela escolhe continuar confiando em Deus e vai para a presença de Deus. E deixa eu te dizer, Deus muitas das vezes prefere mais a sua dor, a sua angústia honesta, do que o afastamento dele. É isso que Ana nos ensina. Se você está passando por uma situação como Ana passou, você está clamando por alguma coisa, o seu coração está angustiado, e você não está vendo resposta de Deus nesses dias, deixa eu te dizer uma coisa: isto é uma chamada de Deus para a sua vida, para você continuar confiando nele. Não saia da presença de Deus, não fuja da presença de Deus. Não importa o quanto você está frustrada com o próprio Deus, Deus é suficientemente Deus para lidar com a sua honestidade, com a sua franqueza. Deus é poderoso para lidar com todas as suas emoções. E Deus é Deus para lidar com todo tipo de frustração que você possa ter nesse mundo. Por isso Ele é Deus. E aí nós asseguramos então nessa noite que Deus prefere que você corra para o lado dEle, com a sua dor absolutamente honesta, do que virar as costas para Ele, quando você não tem resposta dEle, você não está entendendo o que está passando na sua vida. Por que não tenho filhos? Por que Deus não ouve a minha oração? Não vire as costas para Deus. Vá para Ele. Talvez na sua oração esteja clamando: onde o Senhor está? E aí, no meio da sua dor, no meio do seu choro, no meio da sua angústia, versículo 11, ela faz uma promessa para Deus: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Olha o que está acontecendo aqui. No meio da sua angústia, ela tem uma conversa franca com Deus: se o Senhor me der, eu devolverei. Como é que alguém pede alguma coisa para depois devolver? Ana sabia em quem estava confiando. Se o Senhor ouvir a minha oração, eu dedicarei a totalidade dos dias do meu filho para o teu serviço. Essa mulher tem consciência de quem Deus é e de que pode confiar nele. Enquanto está no meio dos seus soluços de sofrimento, enquanto está chorando e a sua alma profundamente amargurada, cheia de angústia,
uma tristeza completamente difícil de lidar, ela está orando a Deus. Tão difícil de lidar que ela balbucia essa oração. O sacerdote ele está ali e diz: essa mulher está bêbada. E vai repreendê-la. E ela diz: não, Senhor, eu não sou uma mulher vadia. Eu estou angustiada. Eu quero ter um filho. E essa minha angústia eu estou apresentando diante de Deus, e por isso dos meus olhos caem lágrimas intermináveis. E o meu coração está totalmente angustiado, e eu não consigo abrir a boca, e essa é a minha maneira de expressar. Eu não estou embriagada, eu só sou uma mulher extremamente entristecida, angustiada, e eu preciso do favor de Deus. Eli olha para aquela mulher, verso 17, e vai dizer: mulher, vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Isso aqui é uma bênção. Vinda do sacerdote é uma bênção. E a resposta de Ana, no versículo 18, é: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Aqui a gente vai terminando para o final, porque aqui tem uma grande lição para as nossas vidas. Grande lição. Eu quero que vocês participem comigo agora. Diga assim: ela não estava mais triste. Ah, vocês estão aí, tá bom. Ela não estava mais triste. Mas ela ainda não tinha um bebê. Certo? Só que ela não estava mais triste. O texto vai dizer isso. E o seu rosto já não estava mais abatido. Ela não estava mais triste. Ela não tinha um bebê. A sua oração ainda não tinha sido respondida. Mas ela não estava mais triste. Como é isso? Como é que está numa profunda tristeza e de repente você está na presença de Deus e você ouvir alguma coisa da parte de Deus e toda a tristeza aí ir embora? Como é isso? Como é sair das mãos, aliás, da presença de Deus com as mãos vazias, mas sair alegre? Como que pode ser isso? Sai sem bebê, sai sem resposta, mas sai alegre. É porque isso é o que Deus faz quando nós nos reunimos como igreja. É isso que Deus faz quando você sai da sua casa, vem para esse lugar para adoração e leitura da palavra de Deus e ensinamento. É isso que acontece quando você sai da sua casa e descarrega neste lugar aqui todo o seu fardo. Muitas das vezes, ou todas as vezes, você vai sair sem a resposta, mas o seu coração vai sair diferente de como ele entrou aqui. É isso que acontece na prática. Agora, como isso é possível acontecer? Porque você precisa entender esse processo na vida de Ana. Isso só é possível acontecer, e aconteceu na vida de Ana porque ela tinha decidido confiar em Deus, independente das situações. Esse é o segredo. O que ela faz? Ela confia em Deus. E ela nos traz esse exemplo pela palavra de Deus, que cada pedaço do nosso coração deve confiar em Deus. Cada pedacinho. Como disse Provérbios, não nos apoiarmos nos nossos entendimentos. O que é apoiar nos nossos entendimentos? Seria Ana dizer assim: Deus, o Senhor pode me dar filho, dá um filho agora. Muitas das vezes isso não é fé, é entendimento. É quando nós arrumamos as nossas soluções, ao invés de confiarmos em Deus. O que Ana nos ensina nesse projeto todo e nesse processo todo é não confiarmos nas nossas soluções limitadas, parciais.
Nós poderíamos olhar para o texto e dizer, Elcana, o seu marido, não confiou, porque quando soube que Ana não tinha filhos, não podia ter filhos, ele não esperou por Deus, mas foi buscar uma segunda solução, assim como fez Abraão. O que esse texto está dizendo para nós é o seguinte: tenha um coração fundamentado em Deus, firmado em Deus para tudo na sua vida, em todos os seus caminhos. Se renda a Deus, reconheça a Deus nos seus próprios caminhos, clame a Deus enquanto você não tem resposta, chame por Ele, e você vai ver o que Ele é possível realizar na sua vida. Quando nós olhamos para Ana, o que ela fez foi isso. Ela clamou a Deus e não ficou mais triste. Isso é confiança. As circunstâncias de Ana não mudaram, ela não teve filho, mas o seu coração mudou e isso fez toda a diferença. Ela depositou a sua fé em Deus mais uma vez. O versículo 19, então, é revelador para nós, é espetacular para os nossos corações nessa noite. Diz as Escrituras que na manhã seguinte, eles, a família, se levantaram e adoraram o Senhor. Todos eles se levantaram e adoraram o Senhor, e Ana estava neste meio. Nada de extraordinário tinha acontecido com a vida dela, mas o que ela fez? Junto com os outros, eles foram adorar o Senhor, ainda que nada tivesse mudado em sua vida. A situação de Ana, na realidade, não aparentava nenhuma manifestação de Deus de que ela ficaria grávida ou não. Se nós quisermos nessa noite não brincarmos de sermos super espirituais, a gente simplesmente precisa confiar em Deus quando nós não estamos entendendo nada. Confiança. Mesmo que você saiba que Deus pode fazer e Ele não está fazendo. Quando você já buscou, jejuou, orou um pouco mais, implorou um pouco mais, começou a mudar a sua vida, começou a fazer coisas corretas, você continuou a orar, orou a Deus, buscou a Deus e nada aconteceu, continue confiando no Senhor. Continue esperando pelo Senhor. E quando, na presença do Senhor, faça como Ana e a sua família, se levante e vá adorar o Senhor, vá para a presença do Senhor. Por isso, quando nós olhamos esse texto, algo incrível deve tomar conta dos nossos corações. O que Ana está mostrando para nós é: não importa se o mundo desabe sobre você, enxugue as suas lágrimas, limpe o seu rosto, se levante, comece a andar na direção de Deus, e louve esse Deus Todo-Poderoso, ainda que a situação não esteja mudada, adore o Senhor, confiança plena, nada havia mudado, a situação estava como antes, mas pela fé, Ana vai ao templo, Ana novamente adora o Senhor, porque muito mais tarde, o autor de Hebreus iria escrever: a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova do que não vemos. E por isso que a gente adora a Deus, adore o Senhor. Eu não tenho nenhuma condição de saber para quem é essa pregação, eu não tenho. E não tenho nenhuma pretensão de saber porque Deus mandou-nos essa palavra hoje. Isso não é comigo. Mas se você tem lutado, se o sofrimento tem se prolongado, e você tem se mantido firme, mas está a ponto de desistir,
um dos maiores atos hoje que você pode fazer nesse lugar, junto com a igreja do Senhor, é adorar o Senhor. Confiar e adorar. Ainda que você não tenha resposta, e está louco e louco aí por uma resposta. Mesmo que nesse momento, inclusive, te falte vontade de cantar, de adorar o Senhor. Eu quero chamar o pessoal da música que vem à frente. Enquanto eles se dirigem para cá, eu preciso te lembrar. Deus sempre foi bom e continua bom. Deus sempre foi fiel e continua fiel. E se você, talvez você que esteja na internet conosco, enxugar as suas lágrimas, você aqui também, levantar as suas mãos para o céu e adorar o Senhor como fez essa família e como fez Ana, você estará dizendo para Deus: olha, eu te amo, eu te adoro, não pelaquilo que eu vejo o Senhor fazer, mas eu te amo e eu te adoro porque eu sei quem o Senhor é, e por isso eu posso confiar. Porque Deus, a minha confiança no Senhor nunca vai crescer quando as coisas estiverem boas. Mas é no meio da tempestade que eu preciso confiar que o capitão desse barco vai nos levar seguro até o porto. Porque a gente só aprende a confiar nele no meio das nossas provações. Confiar, confiar, confiar. A história diz que eles voltaram para casa. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. E ela ficou grávida. E ela teve o bebê. No seu devido tempo, deu luz a um filho. E colocou o nome desse filho de Samuel, porque Samuel significa, até a sonoridade dessa palavra no hebraico significa: eu pedi ao Senhor. Parafraseando bem, para ficar bem claro, Samuel significaria: eu pedi esse filho ao Senhor, eu pedi essa criança ao Senhor. Em outras palavras ainda, para ficar ainda muito mais claro, Ana estava dizendo: Deus ouviu a minha oração. Deus ouviu a minha oração. Deus me ouviu. Agora imagina essa mulher abençoada por Deus. Todas as vezes que ela chamava pelo nome do seu filho, ela lembrava: Deus me ouviu. Deus me ouviu. Deus me ouviu. Deus me ouviu. Isso é bênção. E ela pôde provar da fidelidade de Deus, que mesmo no meio da maior provação da sua vida, Deus a ouviu e Deus respondeu a sua oração. Isso é fantástico. Talvez você pergunta: pastor, eu tenho orado e realmente Deus não tem respondido. Eu tenho orado e parece que Deus não vai responder. Então, espera aí. Deixa eu voltar uma palavrinha. Hoje à noite, louve ao Senhor, independente da resposta. Combinado com todo mundo isso? Ok? Deus não respondeu Ana na primeira oração. Lembre-se sempre disso. Deus não respondeu Ana no primeiro ano. Ano após ano. Ano após ano. Por que Deus demora tanto? Eu não tenho resposta para isso. Não há livros que nos ensinem a respeito disso. Não há faculdade que nos ensine a respeito disso. Puxa vida,
Deus poderia ter atendido a oração, o pedido de Ana muito tempo antes. Ele é poderoso para isso, é verdade isso. Então por que ele demorou para responder? Eu só sei de uma coisa, eu queria que você se lembrasse. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Ele sabe o que está fazendo. Ainda que a espera seja aquilo que nos machuca, nós não sabemos, porque Deus não responde algumas das nossas orações no nosso tempo. Simplesmente não sabemos. O que Ele tem poder para fazer, Ele tem. Isso não tem problema nenhum. Mas uma coisa que nós sabemos: Deus estava no processo da vida de Ana em todos os anos, e Deus está no processo da sua vida em todos os anos. Ele não se ausenta, a tal ponto que da última vez, quando Ana disse: se o Senhor me der, eu dedicarei esse filho totalmente ao Senhor, parece que Deus disse para Ana: agora você está pronta, agora eu posso te abençoar. Por quê? Isso eu aprendo na minha vida. Muitas das vezes, Deus precisa fazer algo em mim antes que Ele me dê alguma coisa. Precisa. Talvez se Deus tivesse dado o filho para Ana antes, ela não o teria consagrado. Então Deus precisava fazer alguma coisa na vida de Ana. E quando Deus fez e ela entendeu, e ela dedicou o seu filho, aí o milagre aconteceu. Deus muitas das vezes quer te ensinar algo, é isso que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite. Ele tem algo para mudar no seu coração, Ele tem algo para mudar na sua vida. E você precisa confiar de todo o coração nele. Ele sabe que você precisa de cura, Ele sabe qual é as suas necessidades, mas você precisa confiar totalmente nele. Talvez hoje à noite também haja no nosso meio pessoas que Deus precisa fazer mudanças no coração antes de fazer algo. Talvez Deus precise mudar alguma coisa em você antes de fazer alguma coisa para você. Então, preste atenção no seu choro, no seu soluço, no seu clamor, se você está permitindo que Deus transforme a sua vida. Não sei para quem que é isso que eu estou dizendo, mas na internet aqui, nós podemos ter gente que está esperando e até agora nada. Está vivendo esse drama, está sofrendo agora. Talvez essa palavra tenha sido para pessoas que estão decepcionadas com Deus, inclusive. Talvez essa palavra seja para quem está com a fé lá embaixo. Deixa eu só te dizer uma coisa: Deus não te deixou. Deus está com você. Ele não vai te deixar, não vai te abandonar. Deus ainda está presente, e Deus ainda está aqui, e Deus ainda é bom, e Deus continua fiel, e as suas promessas são absolutamente verdadeiras. Você pode confiar nele, você pode se voltar para ele, você pode correr para ele, você pode chamar por ele, você pode cair diante dele, você pode se derramar com profunda angústia na sua presença,
Mas você também é chamado nessa noite para adorá-lo com o seu coração do jeito que você está. Porque Ele é sempre bom. E Ele está sempre com você. E Ele não vai te deixar. Nunca vai te abandonar. Ele fez isso com Ana. Fez isso com outras tantas pessoas. Mas o segredo que Ana nos ensina é: não importa a resposta de Deus, eu continuarei a confiar, não importa o que aconteça, eu continuarei a adorar. Então a resposta veio, Deus abençoou e ela entregou o seu filho. Eu quero que você ficasse em pé agora. Eu quero orar nesse momento. Se você não se importar do que eu vou pedir, eu gostaria que você fizesse. Que você colocasse a sua mão sobre alguém que está à sua frente, talvez do seu lado, se você não se importar. Porque nós vamos orar. Sabe por quê? Nós somos o corpo de Cristo e nós precisamos orar um pelo outro. Se você estiver na sua casa com mais alguém, faça isso. Não perca esse momento. E nesse momento, ninguém precisa ser forte. Esse é o momento em que agora nós vamos fechar os nossos olhos, abraçando e sendo abraçado ou tocado por alguém. Feche os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Nesse momento, eu preciso te perguntar, enquanto você está de olhos fechados e sendo tocado por alguém, algo que está pesando sobre você, é um peso, é um fardo, é uma preocupação, é um incômodo. Eu tenho uma. Nós vamos colocar diante de Deus. Nós vamos orar a Deus, juntos, como família de Deus, com a nossa mão colocada perto de quem está do nosso lado, à nossa frente ou atrás. Deus querido, em nome de Jesus, nós somos como Ana, Pai. Nós queremos, ó Deus, diante do Senhor, deixar aqui, ó Deus, o nosso fardo, seja ele qual for, Pai. Nós confiaremos no Senhor, porque nós queremos dizer, a exemplo do que foi pregado hoje à noite, que não importa, Santo Deus, a tua resposta hoje, nós continuaremos confiando no Senhor, Pai. Nós queremos dizer, ó Deus, que esperamos, ó Deus, primeiro que o Senhor faça algo nas nossas vidas, para depois usar algo, Deus. Então, hoje à noite, nós também entregamos, ó Deus, quem nós somos ao Senhor, Pai. Se precisamos de correção, nos corrija, Deus. Nós não temos medo, porque a correção do Senhor é a correção de quem nos ama. Ó Deus, se esperamos que o milagre aconteça, se temos esperado uma resposta do Senhor, ó Deus, não nos dê essa resposta, Deus, se o Senhor não fizer algo, Deus. Mas se nós temos pessoas, ó Deus, hoje à noite, em cujo coração o Senhor já falou, e que vão para a adoração agora, Santo Deus, diante do Senhor, que o milagre aconteça na vida dessas pessoas, como aconteceu na vida de Ana, Pai. Que eles, ó Deus, mudarão, ó Deus, a sua expressão hoje à noite, sem saber se o milagre já chegou ou não. Eles se alegrarão diante do Senhor, eles adorarão ao Senhor. E o Senhor pode, Santo Deus, porque o Senhor conhece de todas as coisas, dar a eles, ó Deus, a resposta, Deus, mudar situações de vida hoje à noite, Pai, se eles já tiverem sido, Santo Deus, mudados pelo Senhor, como Ana foi nesse processo todo. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus,
realiza, Santo Deus, os milagres, ó Deus, que o Senhor quer realizar no nosso meio hoje à noite, Deus. Para todos aqueles que estão aqui, ó Deus, e aqueles que estão na internet, Pai. Nós não temos problemas com isso, Deus. Nós temos corações sofridos, ó Deus. Nós temos corações clamando, ó Deus. Nós temos corações preocupados, ó Deus. E nós queremos, ó Deus, que esses corações transformados pelo Senhor, ó Deus, possam experimentar o Teu favor, como Ana experimentou, Deus. Ah, Deus querido, enquanto adoramos o Senhor, ó Deus, enquanto louvamos o Teu nome hoje à noite aqui, ó Deus, que aquilo que aconteceu, ó Deus, com Ana, Pai, possa se repetir para o louvor da Tua glória, Pai. Que o milagre aconteça, Santo Deus, que aquilo tão esperado que alguns estão pedindo ao Senhor, ó Deus, dentro do Seu tempo, da Sua bendita vontade, Deus, possa ser hoje entregue, Santo Deus, como milagre, como favor, Santo Deus, a essas pessoas, ó Deus. Nós manteremos, ó Deus, independente de qualquer coisa, a nossa confiança no Senhor, Deus. Nós não nos afastaremos do Senhor. Nós correremos, ó Deus, para o Senhor. Nós nos levantaremos, ó Deus, enxugaremos as nossas lágrimas, comeremos, ó Deus, e andaremos na Tua presença, Santo Deus, e adoraremos ao Senhor, Pai, porque o Senhor não nos deixa sem resposta, Pai Santo. Assim, ó Deus, nós intercedemos, ó Deus, por todos aqueles aqui nessa noite, Deus, que vieram, Santo Deus, apresentar, ó Deus, o seu clamor, Pai. Abençoa, Deus. Oramos, ó Deus, queridos, confiantes no Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém.